quem são os nossos guias espirituais. Nós estamos vivendo um tempo de confusão nessa área. Estamos vivendo um tempo de muitas propostas sobre Cristo. Estamos falando de cristianismo e hoje as teologias, a teologia liberal, o liberalismo teológico, a teologia coaching, a teologia da prosperidade, as teologias e os cristos mais diversificados, os cristos mais estranhos estão aparecendo, o Cristo revolucionário, o Cristo progressista, o Cristo descolado, o Cristo permissivo, né? Todos esses cristos estão aparecendo. O Cristo só milagreiro, todos eles estão aparecendo hoje nesses tempos tão estranhos, tão sombrios, tão confusos para o mundo. Por quê? Porque o mundo precisa de esclarecimento sobre Jesus. O mundo precisa ouvir o verdadeiro evangelho. O mundo precisa saber quem é o verdadeiro Cristo. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus mesmo pergunta para os seus discípulos o que dizem por aí a meu respeito, né? A partir de vocês, claro, né? Porque Jesus sabia que os seus discípulos iriam transmitir uma mensagem com a vida deles, e Jesus queria saber que Cristo, né? O que Cristo representava para as pessoas, né? Através da vida dos seus discípulos, principalmente. E houve as mais variadas noções de Cristo, os conceitos de Cristo, as mais variadas associações a respeito de Jesus. E a definição, a palavra mais elogiada por Jesus, que foi não elogiada, mas reconhecida por Jesus como legítima, como a mais espiritual de todas, foi: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, a palavra de hoje, ela tem como proposta, né, trazer para nós essa resposta, né? Quem são os nossos guias espirituais? Afinal de contas, a quem nós devemos atentar, né? A resposta ela é muito óbvia até. A resposta é muito óbvia, mas devido o marketing pessoal, devido o marketing institucional, devido essa avalanche também de informações que nós temos, principalmente nesses tempos atuais, né? A enxurrada de informações a que nós somos submetidos nos leva a conhecermos as mais esdrúxulas, as mais estranhas, às vezes as mais absurdas concepções a respeito de Jesus e a respeito de tudo aquilo que gira em volta dele, né? Que orbita em volta de Jesus, que nós podemos chamar do Evangelho, né? Da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Vou colocar aqui para você um texto da Bíblia Sagrada. Eu não vou ler esse texto, eu vou apenas parafraseá-lo assim, bem sucintamente. Isso aqui é um encontro de Felipe, um servo de Deus, um discípulo de Cristo, com uma pessoa que estava muito interessado em conhecer a palavra, mas não havia quem lhe explicasse. Era o moço tesoureiro da rainha de Candace, na Etiópia. E o Espírito Santo, é muito claro isso, o Espírito disse a Felipe: aproxima-te dessa carruagem, aproxima-te desse homem. E nessa aproximação, Felipe pôde explicar a Bíblia para aquele homem interessado, aquele homem tão necessitado de conhecer o Evangelho, de conhecer a Palavra de Deus. E o texto de Atos 26, 8, 26 a 39 é muito claro que Felipe pregou Jesus para ele. Né? E quando a gente fala de Jesus, porque existe uma ideia assim muito reduzida, né, de Jesus, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: quando fala que pregou Jesus, pregou a pessoa de Cristo, né? A divindade de Cristo, e pregou a obra de Cristo. Porque isso é o Evangelho. Pregar Jesus não é só pregar uma pessoa, ele é isso e aquilo. Não, é pregar quem realmente ele é e a sua obra salvífica aqui na Terra. Então, nós temos o nosso irmão Felipe pregando Jesus, pregando o Evangelho, amando do Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso mais importante guia
espiritual. O Espírito Santo é o nosso mais importante guia espiritual, quero frisar isso. Ele é o guia espiritual dos guias espirituais, tá? Ele é o guia maior de todos os guias espirituais. Por quê? Porque, além do Espírito Santo, temos os guias espirituais humanos. São os servos de Deus, as servas de Deus, que estão aí militando na obra de Deus, estão trabalhando na pregação do Evangelho, no discipulado, né? Abençoando vidas, ensinando as pessoas sobre o caminho da salvação, conduzindo as pessoas a Cristo. Então, coloco aqui que o principal, mais importante guia espiritual é o Espírito Santo. Por quê? Por vários motivos. Veja, eu vou mostrar para você um texto da Bíblia, de João 16:13, mas se você ler, eu convido você a ler João, não só o 16, mas, por exemplo, o capítulo 14, do verso 16, né, até o verso 26, nós temos Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo, sobre o que o Espírito Santo iria realizar aqui na Terra, tá certo? E no capítulo 16, da mesma forma, Jesus também fala sobre a obra do Espírito Santo aqui entre nós, o que ele iria fazer, né? Muita gente se detém apenas na questão dos carismas do Espírito. Muita gente se detém apenas nos dons do Espírito Santo. E aí ao ficar focado apenas nos carismas do Espírito, nas ações carismáticas do Espírito, muitos acabam perdendo de vista o conteúdo que o Espírito Santo pode proporcionar para nós. Tá? Por exemplo, a igreja de Corinto, uma igreja muito focada nos carismas do Espírito, muito focada nos dons espirituais, uma igreja que estava vivendo a ebulição dos dons de Deus, dos dons do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo disse claramente que aquela igreja tinha uma quantidade muito grande de carnais, de crentes carnais, meninos na fé, gente que estava vivendo uma espécie de mundo de Peter Pan ainda, né? Estavam vivendo uma espiritualidade de Peter Pan, não estavam crescidos na fé, não estavam amadurecendo na fé. Eram meninos na fé, eram pessoas completamente ainda desprovidas de sinal de maturidade. Por isso que ele os chamou de carnais. E aí orientou sobre o Espírito Santo. Então, é possível nós termos uma comunidade evangélica, uma comunidade eclesiástica, que tenha os carismas do Espírito e, ao mesmo tempo, seja carnal? Sim, é possível. Como você diz isso, pastor? Não sou eu, é a Bíblia Sagrada. E isso também não é difícil de explicar e nem de entender. É só querer entender à luz da Bíblia, tá? Porque os carismas do Espírito, eles são distribuídos a toda a carne, tá? O Espírito Santo, ele não veio para manifestar os seus carismas de forma seletiva, tá? É muito claro a profecia de Joel, por exemplo, a profecia de Isaías, que o Espírito Santo seria derramado como água, né, sobre terra seca, né? O profeta Joel também fala sobre isso, dizendo que o Espírito Santo seria manifestado, seria derramado sobre toda a carne. Então, nós temos a ação dos carismas do Espírito, mas é preciso atentar para a guia do Espírito, tá? A guia do Espírito, ela é fundamental para que os carismas tenham legitimidade na vida da pessoa, para que eles tenham função edificante na vida das pessoas. É preciso entender isso, tá? E eu quero chamar você para isso. Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele disse o seguinte: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Isso está no capítulo 14, verso 26. E eu coloco aqui para você, aqui na legenda, para que você memorize, olha, Jesus falou também, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. 16:13. Tá? Então, não só esse papel, estou falando de dois papéis aqui do Espírito Santo, da guia do Espírito, da obra de condução do Espírito da nossa vida. Tá? Então, eu falei dos carismas do Espírito, dos dons do Espírito, que são manifestações, vou dizer, eu vou chamar irrestritas do Espírito, mas elas não chancelam uma igreja espiritual, né? Até porque essa obra de Deus ela pode ser derramada sobre toda a carne, tá?
E aí eu aproveito aqui para você, já falo para você aqui nesse momento que você também compartilhe essa mensagem com seus amigos, tá? Quero que você faça isso para a gente poder levar avante a palavra de Deus. Então vamos lá. Nós vimos então que o nosso mais importante guia espiritual é o Espírito Santo. E a gente viu também que Jesus foi quem autenticou isso. Foi Jesus quem disse que isso era, que ia acontecer e o que deve acontecer. Ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará a toda a verdade. E vamos lá agora. Jesus também falou no capítulo 16, versículo 14 de João, do Evangelho de João, Jesus também disse que o Espírito Santo o glorificaria. Ele diz, ele me glorificará. É assim que começa o versículo 14 do capítulo 16. Então, nós temos aí as ações do Espírito. Ele vos ensinará. Veja, o Espírito Santo é ensinador. Logo, ele é mestre, ele é professor. Ele é o professor divino que está aqui entre nós. Tá? Veio para dirigir a igreja, que é de Cristo. Ele veio para exaltar Cristo e não ele mesmo. Aí você diz, mas pastor, como é que pode? O Espírito Santo não é Deus também? Não é da divindade, não é ente da divindade? Por que ele não se glorifica? Não, é papel do Espírito Santo, é uma atribuição do Espírito. Assim como Jesus, por exemplo, veio glorificar o Pai, e ao glorificar o Pai, ele foi glorificado, ele recebeu a glória, recebeu o título de herdeiro de todas as coisas pelo próprio Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo vem para glorificar o Filho, né? Por quê? Porque o Filho é aquele que tem mérito sobre a nossa salvação, pela nossa salvação. Hebreus capítulo 1 diz que através dele o universo foi criado. Então, nós temos em Cristo o centro, né, da nossa fé, a referência principal da nossa fé. Cristo pela divindade, Cristo é referendado como aquele a quem toda a honra e toda a glória devem ser dadas. E o Espírito Santo, então, veio para glorificar Jesus. Ele me glorificará. O Espírito Santo, ele veio para testificar de Cristo. E mais, o Espírito Santo como ensinador, aquele que glorifica Jesus, que ensina sobre Jesus, ele ensina sobre o Jesus das Escrituras. Ele não fala de um Jesus das experiências pessoais. Ele não fala de um Jesus, ele não fala do Jesus das culturas populares. As culturas populares, elas podem manifestar os diferentes tipos de Cristo, elas podem fazer recortes, né? Elas fazem recortes do Cristo da Bíblia com o Cristo de determinado segmento cultural e formam o Cristo, né? E ganham outros matizes, né? Tanto em personalidade quanto em poder, em divindade. Né? Então, só que o Espírito Santo ele veio para ensinar sobre o Jesus das Escrituras. Jesus disse assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, não como diz o pensamento humano, não como diz o teólogo fulano de tal. Claro, se o teólogo fulano de tal está falando segundo a Escritura, amém, está certo. Mas se o teólogo fulano de tal, pode ser quem for, pode ser a maior autarquia da teologia, vou usar esse termo, maior autarquia da teologia mundial, né? Se não falar segundo a Escritura, é anátema. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, se alguém vier pregando um outro evangelho, que não pregamos para vocês, pode ser um anjo vindo do céu, pode ser um anjo vindo do céu, pode ser um de nós, e está falando dos apóstolos, pode ser um de nós, pode ser um anjo que apareça, pode ser um de nós, pode ser quem for. Vocês têm que considerar isso abominável, anátema, é amaldiçoado, não provém de Deus, não provém do verdadeiro Deus. Por isso, então, que nós vemos o seguinte, que Jesus ensina, o Espírito Santo ensina sobre o Jesus das Escrituras. João 7,38. Jesus diz em João 7,38, ele diz isso aqui, olha. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Esse é o texto da Bíblia. Repito, não como diz o fulano de tal, não como diz a experiência do irmão tal,
né? Existem um monte de testemunhos, de experiências. São apenas os nossos testemunhos pessoais são notinhas de rodapé em todo esse texto, em todo esse discurso que a gente passa para as pessoas. O principal personagem do discurso é Jesus. A fonte primária e suficiente desse discurso é o Evangelho que está na Escritura. Testificamos do Jesus que está nas Escrituras Sagradas. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? É essa a proposta que nós temos. O mais importante guia espiritual da nossa vida é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vem glorificar a Jesus, porque ele vem nos guiar a toda a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Jesus mesmo disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que palavra é essa? É a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Repito, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, tá? É a nossa crença, é a nossa convicção espiritual. Mas aí, o que mais que nós temos aqui? Os nossos verdadeiros guias espirituais, eles seguem as ações do Espírito Santo. Nós vimos lá, o Espírito Santo, ele veio glorificar a Jesus, ele nos ensina segundo as Escrituras, não segundo outro tipo de informação, de fonte de informação. O Espírito Santo nos ensina, né, nos guia a toda a verdade, não apenas a parte da verdade, mas a toda a verdade. O Espírito Santo, ele não se promove. Olha só que coisa interessante, irmão. O Espírito Santo, ele não se promove. Ele é discreto. Ele promove Jesus e ele promove a verdade, a palavra de Deus. Então, os verdadeiros guias espirituais, eles seguem as ações do Espírito Santo. Os guias humanos, quem são os guias humanos? Vamos lá. Os guias humanos são os nossos pastores, são os nossos líderes, os nossos pastores mestres, né? Como diz a Bíblia, né? Lá em Efésios, a Bíblia fala de pastores mestres, aqueles que nos pastoreiam e, ao mesmo tempo, eles nos ensinam, eles nos doutrinam. Então, os nossos pastores mestres nos guiam espiritualmente. Só que, como você reconhece um verdadeiro guia espiritual? Ele pode estar presente com você ou pode hoje ser um pastor mestre à distância, um virtual, né? Hoje nós temos a presença virtual. Nesse momento eu estou sendo uma presença virtual para você, né? Não estou fisicamente diante de você. O apóstolo Paulo pregava tanto em presença quanto através das suas cartas, dos seus ensinamentos escritos. Então, quem são? Como reconhecer os pastores mestres? Os teólogos, pastores, né, da Igreja de Cristo hoje? São aqueles que seguem o roteiro do Espírito Santo. São aqueles que seguem as ações do Espírito Santo. Eles não se promovem pessoalmente, muito embora são dignos de honra, como diz a Bíblia. Eles são dignos de honra. Os nossos pastores mestres são dignos de honra. Nós os honramos, nós os amamos, nós temos carinho por eles, nós temos respeito e reverência, porque isso a Bíblia diz. Mas eles não se glorificam, eles não se promovem. Como você percebe um pastor mestre, um verdadeiro guia espiritual? Porque ele exalta Jesus. Jesus é a palavra mais doce na boca dele. É a palavra mais fluente na boca de um pastor mestre, é Jesus. E outra coisa, e o que mais você ouve da boca de um pastor mestre ou da escrita de um pastor mestre é quando os seus argumentos, é quando é quando o seu texto, a sua mensagem, seja ela oral ou escrita, é quando essa mensagem está baseada nas Escrituras. É quando a palavra está baseada nas Escrituras. Então, você tem um pastor mestre, você tem um guia espiritual. E outra, é muito importante quando ele está pregando de acordo com a palavra escrita. Ele não está pregando apenas as entrelinhas da Bíblia, como nós estamos vendo hoje, né? Eu não vou aqui fulanizar nada, não, mas nós estamos vendo o aparecimento de gente, né? De gente importante no mundo teológico, né? Já vem acontecendo há muito tempo já, né? Mas nos nossos dias nós estamos vendo a ebulição, o aparecimento de
falsos guias espirituais, de falsos mestres, né, que estão se transformando em falsos mestres, que até há um tempo atrás estavam mais ou menos no caminho, né, da boa orientação, mas aí começam a se degenerar e começam a adentrar para o campo ideológico, né? Principalmente no que nós estamos vendo hoje, o campo da ideologia marxista. Alguns desses pastores, né, se assumem marxistas mesmo, e aí assumem o discurso marxista, e aí mancham a teologia bíblica, né, a teologia sistemática, a teologia da Bíblia, mancham com a ideologia marxista, e aí começam a ensinar heresias para o povo, começam a apontar o caminho da apostasia para o povo de Deus. E eles usam um discurso muito muito sentimental, né? Por quê? Porque usam o discurso da defesa ao oprimido, a defesa à criança, a defesa à pessoa de cor, de uma cor diferente daquela que é mais, né, que pode ser mais numerosa na Terra, se é que a gente pode dizer isso, porque o mundo está tão miscigenado, o mundo está tão misturado, né, que nós não podemos dizer, nós não podemos cogitar uma eugenia no mundo, né? Isso não procede também de Deus, isso não procede de Deus, nem a eugenia e nem muito menos esse tipo de discurso multicultural militante, né, como nós temos hoje, essa exacerbada importância com uma cor, né? Quando nós temos um mosaico de cores, é um mosaico de cores na pele humana, não é verdade? Né? Mas todos eles são iguais perante o Senhor. Tanto é que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 1, que não há judeu nem grego, né? Não há escravo nem livre. A Bíblia Sagrada está eivada desses textos que mostram essa isonomia, né, do ser humano diante de Deus em todos os aspectos, né? Não é pelo fato de ser homem que é mais importante que a mulher, nem a mulher é mais importante que o homem, não há macho nem fêmea. Nessa questão de salvação, ambos estão em paridade diante de Deus, né? Ambos são alcançados pela graça de Deus. Deus não é machista, não é feminista. Deus é Deus, ele ama o mundo, ele não particulariza. Olha que coisa maravilhosa. Deus não faz o uso da linguagem multicultural, né, para salvar o ser humano. Não, ele salva o branco, o mulato, o índio, o cafuzo, o mameluco, né, o negro, né, o caucasiano, seja quem for. Ele salva a todos esses matizes. Ele salva o homem, a mulher, homem e a mulher, independente dos seus desvios comportamentais, tá? O homem e a mulher, independente dos seus desvios comportamentais, ele salva a ambos, tá? Porque diante de Deus, como diz, não há macho, nem fêmea, não há escravo, nem livre, né? Não há grego, não há troiano, não há grego, não há judeu, né? Não há o religioso, não há ateu e nem crente. Todos foram colocados debaixo de condenação para que Deus pudesse agir com todos com a sua misericórdia e graça. Então, nós estamos vendo então o surgimento daqueles que estão pregando outro evangelho, né? O evangelho liberal, né? A teologia liberal, o liberalismo teológico, né? Lá atrás, né, a teologia liberal, mais conhecida como teologia liberal, excluiu os milagres, excluiu o sobrenatural, né, com os teólogos liberais, e particularmente o grande mentor da teologia liberal, que é Rudolf Bultmann, né, e aí vem os seus seguidores, e até hoje você tem, né, principalmente hoje os que trabalham na alta crítica, da crítica textual, né? Tem muita gente da teologia liberal. Mas temos essa teologia liberal, ela se aperfeiçoou, ela se repaginou ao longo dos tempos, né? Não é a teologia liberal hoje, ou chamo de liberalismo teológico, melhor dizendo, não está só vinculado à questão do sobrenatural, de excluir o sobrenatural, mas também o liberalismo teológico hoje ele envereda para o campo ideológico, né?
se repagina, se atualiza, o campo ideológico, que nós já citamos agora há pouco, né? E entra pelo viés ideológico revolucionário, acompanha esse discurso revolucionário de se acomodar à contemporaneidade pagã, contemporaneidade profana, melhor dizendo, né? Uma adaptação, propondo uma adaptação do evangelho à cultura profana, né? Como, de novo, não vou fulanizar, mas vou falar sobre a questão temática, né? Nós temos hoje teólogos no Brasil, no mundo e no Brasil especialmente, que estão propondo uma atualização da Bíblia, que não estão mais aceitando a suficiência do texto bíblico. E aí fazem malabarismos linguísticos, né? Que não é difícil, são os sofismas, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10, que fala de sofismas, fala também aqui em Colossenses capítulo 1, né? Fala sobre os sofismas, que nós não devemos nos deixar enredar por sofismas, por vãs filosofias, segundo os rudimentos do homem, e não segundo Cristo. Então, em 2 Coríntios também, capítulo 10, o apóstolo Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando nós sofismas. O que é o sofisma? O sofisma é um argumento inteligentemente elaborado, que dá à mentira, que dá ao engano uma cara de verdade, né? Que faz o não crível se tornar algo crível. E aí nós temos, então, muita gente aplaudindo, simpatizando com essas teorias, com essas mensagens, né, desses pastores, mestres, teólogos do liberalismo teológico. São aqueles que são condescendentes com a amoralidade também, né? E não só com a amoralidade. Tem os teólogos liberais amorais, você vai ter os teólogos do liberalismo teológico imorais também, que são os mais permissivos, e conseguem maquiar a linguagem para inserir a permissividade no meio da Igreja de Cristo. E aí propõem uma adaptação do Evangelho, né, a esses comportamentos pecaminosos. O escritor Judas também fala sobre isso, né? Judas, na sua carta, é uma cartinha pequenininha, tem alguns versículos só, né? Mas eu vou ler para você o texto de Judas, né? É muito claro, inclusive, ele fala de gente perigosa que se infiltra na igreja, tá? Se infiltra na igreja, diz assim, ele diz, pois certos indivíduos, versículo 4, pois certos indivíduos, tá? Certos indivíduos infiltraram-se, entendeu? Se introduziram com dissimulação, ou seja, com disfarces, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. Olha aí. Então, usam, por exemplo, o amor, né? Especulam com o amor para abrir brecha para a licenciosidade. Manipulam o discurso do amor para darem ênfase à libertinagem, para permitir a libertinagem da igreja. No início da igreja, no primeiro século, surgiram os nicolaítas. E os nicolaítas eram os nicaus lá, eram os dominadores do povo, eram pessoas muito instruídas, seriam como se fossem os teólogos de hoje, né? Mas eram pessoas extremamente libertinas. Uma das características dos nicolaítas era a libertinagem, se infiltravam na igreja e enredavam os irmãos com um discurso libidinoso, libertino, né? E isso mexia muito com a cabeça dos irmãos, principalmente daqueles que tinham vindo do mundo gentílico, né? Que viviam nessas práticas libertinas, e para eles isso soava como canção aos ouvidos, né? Quando um nicolaíta chegava e propunha, olha, a gente está na graça de Deus, agora nós podemos pecar em Cristo, né? Agora nós podemos pecar um pouco mais à vontade, porque estamos em Cristo, estamos na graça. E Paulo combate isso em Romanos, quando ele faz até uma pergunta assim, será que nós continuaremos a pecar porque estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei? Né? De maneira nenhuma.
De maneira nenhuma. Então, ele rebate esse discurso libertino, esse discurso licencioso, esse discurso de graça barata, de uma graça que não é bíblica, né? Ela é demoníaca, ela é mundana, tá? Então, voltando aqui à nossa palavra, o verdadeiro guia espiritual, ele exalta a palavra de Cristo e exalta o Cristo da palavra. Exalta as Escrituras, o seu discurso está nas Escrituras, o fundamento da sua pregação, o fundamento do seu ensino está na Bíblia. Você quer saber quem é o seu guia espiritual? É quando ele está diante de você e está com a Bíblia aberta, ou então está testificando da Bíblia. Se ele se baseia em sonhos, em revelações, em mistérios, isso deu muito problema na igreja de Colossos, sabia? Essa coisa dos mistérios, né? Do esotérico, das experiências, transcendentais das pessoas, né? Experiências esotéricas das pessoas, viagens né? Transhumanas, na verdade, né? Sonhos, visões, né? E aparecimento de anjos. Isso deu problema lá em Colossos, de tal maneira que nós já tínhamos irmãos adorando anjos, né? Que o apóstolo Paulo já vai falando em adoração de anjos, combatendo. Por quê? Porque saiu da Escritura. Um discipulado que saía das Escrituras e se baseava em sonhos, em visões, se baseava em viagens transcendentais, né? Se baseava no esoterismo, né? Naquilo que chama também de epifanias, né? Então, quando se desvia da Escritura, nós então vamos ou para o ateísmo ou para o fanatismo, né? O fanatismo religioso. E aí não cresce Jesus. Quem é que vai aparecer para você? A pessoa. Você vai se fixar em alguém, um ser humano, ou um pastor, né? Ou um líder espiritual, um teólogo, ou você vai se apaixonar por ele, ou você vai se apaixonar por uma outra pessoa, né? Uma pessoa que pode não ser um pastor, uma pessoa de graduação na linha eclesiástica, mas é uma pessoa que vai exercer uma influência tão grande sobre você que você vai se fixar nela. Ela vai ser tudo para você. E você vai deixar os ensinamentos das Escrituras e você vai abandonar a Escritura, ou então a Escritura só vai servir para você quando estiver de acordo com aquelas necessidades, né? Necessidades pontuais, emergentes da sua vida, né? Ela vai deixar de ser uma Escritura que te conduza para a eternidade, que vai te apontar para Cristo mesmo. E quando a gente se refere de Cristo, eu faço questão de reforçar isso. Quando a gente fala de que o verdadeiro guia espiritual exalta Cristo e sua palavra, a gente está falando não só do Cristo como pessoa, mas também a obra de Cristo. E aí a obra de Cristo não é só a cruz, ela antecede a cruz, porque Cristo cria o homem, né? Cristo é o ente da divindade que é o agente da criação. Ele é o agente da criação, Hebreus capítulo 1. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro para nós. Tá? E o Cristo que é exaltado, ele está na Escritura. Tá? Ele mesmo deu testemunho disso. Ele disse, olha, são elas que de mim testificam. Quando se referiu à Escritura, ele disse isso. Não fui eu que disse. Então, o teu guia espiritual, ou a tua guia espiritual, seja ele homem ou mulher, é aquela pessoa que vai te mostrar Jesus. Vai te levar um aconselhamento? Então, vai usar a Bíblia como a fonte primária do aconselhamento. Vai usar a Escritura Sagrada como o argumento principal, primário do aconselhamento. Aí você pergunta, mas pastor, será que ela não pode também contar alguma coisa da vida dela? Pode, ela vai contar. Isso é natural, a gente contar uma experiência nossa. Mas isso é apenas, é algo paralelo, é algo, vamos dizer assim, satélite, né? O vertebral, o principal é Bíblia. É a obra de Cristo, é o ensinamento de Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Que ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então ele está aqui em toda a Bíblia. Não está só no Novo, está no Antigo Testamento também. Então, nos Salmos, nos Provérbios, nos livros históricos, tá? Nos livros proféticos, Jesus está falando conosco. Né? Ah, mas e aí a visão e o sonho? Jesus fala em visão, fala em sonho. Mas isso não pode ser fundamento para uma verdadeira guia espiritual. Porque os falsos profetas também profetizam e os sinais e prodígios dos falsos profetas também acontecem. Tá?
Isso está escrito na Bíblia, não sou eu quem digo. Leia, por exemplo, Deuteronômio 13, de 1 a 3. A Bíblia diz, está lá que Deus está provando o seu povo, permitindo que profetas e sonhadores se levantem no meio do povo para anunciar sinais e prodígios que acontecem. Mas esses profetas e sonhadores são pessoas de caráter duvidoso, entendeu? De inclinação, de desobediência a Deus, de conduta reprovável. Então, são pessoas também egocêntricas que querem fazer rebanho para si. O verdadeiro guia espiritual não faz rebanho para si. O verdadeiro guia espiritual não atrai as pessoas para si. Ele atrai as pessoas para Jesus. Ele aponta para Jesus. Certa vez perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? Ele disse: eu não sou o Cristo. E quando Jesus apareceu próximo a ele, ele apontou para Jesus e disse: olha, vamos lá. Aquele é o Cristo. Aquele é o Cristo. Eis aí o Cristo. Sigam ele. Foi isso que ele disse. Quando tu és o Cristo, não sou o Cristo. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro guia espiritual exalta Cristo, exalta Jesus, exalta a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, exalta o Cristo, o homem, Cristo divino, exalta o Cristo criador, o Cristo pré-encarnado que estava lá com Adão, né? Que visitava Adão e Eva no jardim. Era o Cristo pré-encarnado que estava lá, o Cristo criador, exaltado. Ele é exaltado. É ele que deve ser exaltado. As palavras dele, os ensinamentos dele, as profecias dele, né? A obra de Cristo tem que ser exaltada, a obra criadora, a obra restauradora dele, a obra de controle da história, ele que controla a história, ele que está no controle do mundo, ele é o herdeiro de todas as coisas, a ele pertencem todas as coisas. Tanto é que ele mesmo disse, depois da sua ressurreição: todo poder me é dado no céu e na terra. Então, ele é o Cristo que ressuscitou, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o que vai voltar, ele é o advogado, ele será o juiz no dia do juízo final. Então, ele tem que ser exaltado. Mas onde Jesus está? Está no meu achismo? Está nos meus sentimentos? Está nos meus sonhos? Ele pode até falar comigo em sonhos, mas ele deve ser apontado na Escritura. A fonte primária suficiente de Jesus é a Escritura Sagrada. É a Bíblia Sagrada e ponto final. O resto tem que ser analisado. O resto tem que ser submetido a critérios muito meticulosos. Caso contrário, nós poderemos estar sendo enganados por alguém, ou então sendo levados para um caminho de rebelião contra Deus, ou para um caminho de confusão. E isso leva muita gente a se desviar do Senhor, porque confiou demasiadamente em uma pessoa. Confiou demasiadamente nas palavras de um teólogo, de um pastor mestre que se desviou da verdade, depois passou a ensinar coisas que não mais estavam de acordo com a Escritura Sagrada. E aí eu termino essa palavra dizendo para você: olha, o verdadeiro guia espiritual não se promove diante dos outros. Ele tem que fazer divulgação de Cristo. Ele tem que fazer divulgação daquele que realmente tem todo o mérito pela nossa existência. É Jesus. Porque o nosso merecimento era sermos condenados, sermos exterminados. Mas ele não desistiu de nós. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa foi a palavra de hoje, tá? Os nossos guias espirituais devem seguir o mesmo roteiro, tá? O mesmo roteiro do Espírito Santo, tá? Que é exaltar Cristo, exaltar a palavra de Deus, nos conduzir no caminho da verdade, nos conduzir no caminho da justiça de Deus, tá? Ensinando e nos guiando em toda a verdade. Nada de colocar as nossas experiências, os nossos achismos. Isso é terrível, isso é perigosíssimo demais. Isso é terrivelmente perigoso. Quando a gente começa a achar para as pessoas. Né? Mas eu acho. Mas eu entendi assim. Não. É segundo o que está escrito na Escritura. E nada de entrelinhas. Tá? Nada de entrelinhas. Essa coisa precisamos atualizar a Bíblia. Né? Olha aí, está chegando aí a novidade. Né? Vamos atualizar a Bíblia para poder a gente fazer apologia ao pecado. A gente chamar o pecado de coisinha boa. Né? Daqui a pouco vai surgir alguém que vai dizer: não, mas espera aí, o diabo não é tão ruim assim, não.
não fez tanto mal assim para a humanidade, né? Aí vai surgir muita coisa ainda, vai surgir muita coisa. E tudo nas entrelinhas da Bíblia. Eu ouvi alguém dizer esse dia que a Bíblia, se a gente for seguir a literalidade da Bíblia, nós vamos ter que aceitar o machismo, a escravidão, né? Por exemplo. O que é isso, gente? Pô, a Bíblia fala de escravidão? Fala. Mas por que a Bíblia trata de escravidão? Inclusive usa a escravidão como metáfora na questão da salvação, da espiritualidade. Chama de escravos do pecado, né? Servos da justiça, então, libertos, né, do pecado, escravos do pecado. A Bíblia foi escrita em tempos em que a escravidão era algo legitimado socialmente, e até mesmo pelos próprios reinos, pelas próprias nações, né? A escravidão legitimada socialmente. A Bíblia não ia esconder a realidade. Claro que a Bíblia vai falar. A Bíblia vai falar que existem escravos. Ela não vai esconder essa realidade. Não é um problema. Só que em momento algum a Bíblia legitimou a escravidão. Então, a Bíblia fala de escravidão, fala da existência de escravidão, mas o Deus que se revela para nós nas Escrituras, ele liberta o seu povo da escravidão. O Deus que se revela na Escritura, o Espírito Santo que age, né, que influenciou os escritores da Bíblia, né, que inspirou, né, que soprou nas mentes dos escritores da Bíblia, ele é o Deus que fala para Moisés instituir leis que alforriam os escravos, que dê liberdade aos escravos, que dê alforria aos escravos. Então, o Deus da Bíblia, ele liberta escravos. O Deus da Bíblia, ele orienta Moisés, por exemplo, a instituir a alforria de escravos. O Deus da Bíblia é machista? Não. É feminista? Também não. O Deus da Bíblia é aquele que se revela no tempo em que a Bíblia foi escrita, do início ao final dela, tempo em que a cultura machista era bastante enfática, bastante presente. Como é hoje. Como é hoje. Machismo não deixou de existir, não. Está aí, presente. O que é o machismo? O machismo é uma deturpação da liderança masculina. Simplesmente. É uma deturpação. É uma corrupção da liderança sadia masculina na Terra. Ora, não adianta, para que fugir? E a Bíblia fala da liderança masculina na Terra. Só que fala de uma liderança masculina como serva. A liderança masculina na Bíblia ela é serva. Ela não é impositiva. Ela não é opressora. A liderança masculina na Bíblia ela é serva. É tanto que quando Jesus mostra isso. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele se abaixa, lava os pés do discípulo e quando levanta diz assim, vocês me chamam mestre e Senhor, dizeis bem porque eu sou. Mas eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis lavar os pés uns dos outros. Quando Paulo ensina sobre o casamento, sobre a relação de marido e mulher, quando fala de homem, ele não chancela machismo. Fala da liderança masculina, que é uma realidade. Fala de uma liderança masculina cristã, espiritual. E diz assim, vós maridos, vós deveis amar vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E como foi que Jesus agiu em relação à sua igreja? Ele agiu como servo. Jesus foi reconhecido como Senhor na medida em que ele a serviu. Jesus é reconhecido por nós como Senhor porque ele se fez servo. Isso está lá em Filipenses capítulo 2. Porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fez-se semelhante aos homens. Servo, homem. E na medida em que ele serviu, e na medida em que ele é visto como servo, ele é reconhecido como Senhor. Assim também é a liderança do homem masculino, do ser humano masculino na Terra. Seja ele em qualquer área da vida. E principalmente, especificamente, na família. Que a Bíblia diz que ele é o cabeça. Mas isso de forma nenhuma é machismo. A Bíblia não chancela, a Bíblia não aplaude, não faz apologia a machismo. Também não faz apologia a feminismo. Tá? A Bíblia foi escrita, portanto, em contextos em que a escravidão e o machismo eram muito presentes. Tá? No entanto, a Bíblia não faz apologia a essas coisas. Então, é engano querer usar esse discurso para dizer que a gente precisa reformar a Bíblia
por causa de alguns pecados que precisam ser aceitos, né? Como coisas boas. De forma nenhuma. Tá? A Bíblia, o texto bíblico é suficiente, pode ser interpretado, e pode ser ensinado, e pode ser aprendido. A Bíblia é sempre atualizada, a Bíblia é sempre atual, ela está sempre atualizada. Isso é muito importante que nós tenhamos como verdade espiritual para nós, porque isso é muito sério isso, né? Essa questão das entrelinhas da Bíblia, eu vejo por aí, já temos teólogos importantes dizendo isso, que o importante é as entrelinhas, que nas entrelinhas da Bíblia que está a grande revolução para a transformação de vida. Que negócio é esse? Né? Isso aí é influência de Jacques Derrida, né? Um filósofo marxista, né? Filósofo marxista que ensinou, através da sua filosofia, a reinterpretação dos textos, né? E especialmente os textos sagrados, verdade? Ou seja, o que você lê não é o que realmente está sendo passado para você. Você precisa ler as entrelinhas, você precisa fazer a sua interpretação. Jacques Derrida, ele propôs que nós reinterpretássemos os textos. E aí vem teólogos aí, de todos os matizes, dizendo que nós precisamos readaptar a Bíblia, que nós precisamos fazer uma reinterpretação dela, atualizar, porque o texto bíblico está no mundo velho, nós estamos no mundo novo. Que besteira é essa? Que diabo é isso? Não, o mundo sempre, desde que Adão cometeu o pecado, ele envelheceu. Tá? Está sempre velho. Mundo novo só aquele que Jesus vai trazer para nós, irmãos. Mundo novo é só o que Jesus vai trazer. O mundo está cada vez mais envelhecido, mais decrépito, cada vez mais depravado. E a Bíblia não pode ser reinterpretada para satisfazer os desejos depravados de quem quer que seja. Tá? Depravado de quem quer que seja. A Bíblia é a palavra de Deus, sempre atual, inerrante, suficiente, autoritativo. Glória a Deus por isso, e louvado seja o seu Filho Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, um forte abraço para todos, um abraço virtual para todo mundo, né? E que o Senhor nos livre do mal, nos livre dos maus guias espirituais, daqueles que querem nos levar para o precipício espiritual, para a perdição. Amém? Fiquem com Deus.